Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva, professor de Química, e hoje vamos fazer o exercício de Química número 26, que é responder se acetato de cálcio é um sal ácido, básico ou neutro. Fique comigo, vamos começar logo depois da abertura. A questão pede para calcular o pH de uma solução aquosa de acetato de cálcio de concentração 0,15 molar. E são oferecidos como informações a constante de ionização do ácido acético, que vale 1,8 vezes 10 a menos 5, e a constante de autoionização da água, que vale 1,0 vezes 10 a menos 14. Bem, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que cada acetato de cálcio dissocia em um íon cálcio 2+, e 2 íons acetato. Portanto, se a concentração do acetato de cálcio é 0,15 molar, então a concentração do acetato é o dobro, 0,30. Agora lembrando que esse acetato, isso aqui é uma base conjugada ao ácido acético. E o ácido acético é um ácido fraco. A gente sabe disso pelo valor da sua constante de equilíbrio, que ela é pequena. Se o ácido é fraco, então a base conjugada é uma base forte. O que é que essa base deve promover em uma solução aquosa? É reagir com água para restaurar o ácido acético, e o que vai sobrar da água vai ser OH-. Portanto, se o íon acetato ele gera íons OH- em solução, isso é, por definição, uma base de arrênios. Ou ainda, se você quiser visualizar de outro ponto de vista, pode também ser encarado como uma base de Lowry-Bronsted, porque está recebendo o próton da água. Muito bem, então lembrando que numa escala de pH, as soluções que estão abaixo de 7 são consideradas soluções ácidas e aquelas que estão acima de 7 são consideradas soluções básicas, então a gente pode prever que o valor do pH deve ser um número acima de 7. Bem, a concentração das espécies que estão no reagente e nos produtos dessa reação, elas vão se modificando até a reação atingir o equilíbrio. Por isso é interessante a gente montar uma tabela como essa que eu apresento aqui, em que a gente coloca durante um certo momento, um certo tempo, o parâmetro e a concentração em mol por litro, ou molar, das espécies que estão nos reagentes e nos produtos. Observe que logo no início, no tempo t igual a 0, a gente não tinha produtos, as concentrações deles eram 0. E a concentração do íon acetato era 0,30 molar. Durante a reação, a gente vai ter o consumo de uma certa quantidade desse íon acetato, a gente não sabe quanto é, por isso vamos chamar de X, e esse consumo vai ser representado por esse sinal negativo, e vai haver a formação da mesma quantidade dos produtos, X, e por isso a gente bota o sinal mais para indicar que estão surgindo esses produtos. E lá na frente, quando a reação atingiu o equilíbrio, a concentração do íon acetato era a que existia no início, menos a que sumiu para poder formar os produtos nas mesmas quantidades, X e X. Bem, para saber o valor do pH, a gente vai precisar da concentração de OH-, mas a gente não tem essa informação. Por outro lado, a gente pode determinar qual é a concentração de OH-, que é exatamente o valor de X. Por isso a gente precisa invocar para que apareça essa variável concentração de OH- de algum lugar. E isso vai ser feito a partir da constante de equilíbrio, porque a constante de equilíbrio dessa reação é uma razão em que envolve aqui o produto da concentração das espécies que está no produto da reação elevado aos seus coeficientes estequiométricos, que nesse caso é 1 em 1. Por isso aqui é elevado à primeira potência e aqui também a primeira potência. Dividido pela concentração da espécie que está no reagente, o íon acetato, também elevado a 1, porque aqui o coeficiente estequiométrico é 1, dividido pela concentração padrão. Agora observe que a questão não informa qual é o valor da constante de basicidade do íon acetato. O que ela informa é a constante de ionização do ácido acético. Porém, a gente sabe que existe uma relação entre a constante de acidez e a constante de basicidade, e seu produto é igual à constante de autoionização da água. Dessa forma, é possível determinar o valor da constante de basicidade como sendo a razão de kW dividido por Ka. Então, substituindo essa razão aqui do lado esquerdo da igualdade aqui acima, você vai ter kW sobre Ka é igual, e repete-se o que está do lado direito da igualdade. Bem, substituindo os valores de kW e Ka, você tem 1,0 vezes 10 a menos 14, e aqui no denominador 1,8 vezes 10 a menos 5, que dá esse valor aqui, 5,56 vezes 10 a menos 10. E aqui do lado direito da igualdade, nos lugares das concentrações do ácido acético e do íon OH- e da concentração de íon acetato, vamos substituir os valores que estão aqui na última linha da tabela.
Isso vai ficar x ao quadrado dividido por 0,30 molar menos x dividido pela concentração padrão. Agora aqui observe que o valor dessa constante Kb, 5,56 vezes 10 a menos 10, está dizendo que a quantidade dos produtos é baixa em relação aos reagentes. Por isso a gente tem a certeza que o valor de x é um número pequeno. Sendo um número pequeno, essa diferença 0,30 menos x a gente pode aproximar para apenas 0,30 molar. Assim, você pode reescrever o que está escrito aqui acima da seguinte forma. Passa tudo que está aqui no denominador para o lado esquerdo, então vai ficar 5,56 vezes 10 a menos 10, vezes 0,30 molar, vezes a concentração padrão, que é 1 molar, igual a x ao quadrado. E agora, basta tirar aqui a raiz quadrada para determinar aqui que a concentração de íons OH- vale 1,29 vezes 10 a menos 5 molar. Então, muito bem, sabendo qual é o valor da concentração do íon OH-, a gente pode calcular o pOH. Basta tirar o logaritmo desse número, vai dar um número negativo, aplica-se o sinal menos 1 e, como resultado, obtém-se 4,89. Então, esse é o valor do pOH. Agora, a gente sabe que pH mais pOH é igual a 14. E assim fica muito fácil calcular o pH com uma diferença de 14 menos 4,89, que dá 9,11. Então, de fato, como a gente havia previsto, o pH deu um valor acima de 7, em torno de 9,11. Dessa forma, a gente pode classificar essa solução aquosa de acetato de cálcio como sendo uma solução básica. Então, pessoal, por favor, coloquem aí nos comentários desse vídeo se você ficou com alguma dúvida, se deu para entender esse assunto, se você já tinha visto esse assunto na sua escola antes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço e bons estudos para todos.